O mito foi a primeira forma do homem estruturar seu pensamento. Surge bem antes da filosofia e da ciência. Narrativas mitológicas são carregadas de símbolos e significados, sendo suficiente para oferecer ao homem o sentido de sua existência. Deste modo, o mito não deve ser confundido com lendas e folclores, pois o mito não é simplesmente uma história de ficção. Os símbolos e significados presentes nas narrativas mitológicas representavam para os povos da antiguidade a verdade essencial ao ser humano. Olá, amigo do projeto História e Conexão, que é um projeto escolar e onde eu chamo sempre um convidado para tratar de temas importantes sobre a história. E hoje o assunto é sobre mito, a relação do mito com as sociedades, com a cultura, com a história das culturas. Sou César Augusto e o meu convidado hoje é o professor Acácio. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Acácio Fernandes, formado em História, apaixonado pela Sociologia e principalmente pela Filosofia. O tema de hoje, que a gente vai abordar aqui, é um dos temas que realmente afloresceram dentro da minha curiosidade, foi um dos motivos primordiais a me fazer escolher o caminho das ciências humanas e me tornar um profissional desta. Bacana, Cássio, será então um grande bate-papo aqui de historiadores, professores de história. Você que nos assiste, nos acompanha, não esqueça de dar seu like, compartilhar. Nós temos um canal no Instagram chamado CMTO News, compartilhe, e também no YouTube História em Conexão. Contamos com o seu apoio. Nós sabemos que o século XX, diferente dos séculos anteriores, é um século tomado por ideologias, por questões, por doutrinas cientificistas, e a gente tem visto que as narrativas mitológicas, aquele encantamento do mundo, tem ficado para depois. Quando a gente vai na historiografia, a gente percebe que na raiz de todas as culturas existe um mito de fundação. Acácio, professor Acácio, você pode fazer um comentário sobre o que é o mito de fundação? Primeiramente, ressaltando aqui o ponto de vista que o professor trouxe a partir do século XX, eu acredito que essa desconexão que a gente tem com a nossa própria origem também é um advento da internet. A internet trouxe muitas coisas boas, mas também traz uma ruptura com o nosso passado. Essa questão de achar que tudo é imediato, que a informação é muito fácil e acessível e não desconecta da nossa origem. O mito, ele tem tido um significado pejorativo agora no século XXI. Quem nunca ouviu aquele ditado popular, ser mito ou verdade, colocando o mito como algo mentiroso. E aqui nós temos que fazer uma separação clara do que é mito e mentira. Mentira é um artifício humano para conseguir um objetivo de forma desonesta. O mito, ele é uma construção social, é uma construção cultural, ele é a formação de um povo da sua percepção empírica, ou seja, através dos seus sentimentos, ao se conectar com o mundo. Principalmente, é uma frase que eu gosto muito, que é: a partir do momento que o ser humano desenvolve a razão, nasce com ela também as nossas percepções de mundo, o medo da morte, a compreensão e as nossas dúvidas, de onde viemos, por que estamos aqui, qual a nossa relação com o universo, com o divino. E os mitos trazem para essas sociedades essa fundação, esse significado. O mito traz essa experiência e ele fundamenta uma sociedade, os seus motivos, as suas origens e suas percepções. Então o mito, ele tem um valor extremamente importante para toda a sociedade. Muito interessante, professor Acácio, o que você está dizendo, porque a diferença de mito para mentira, mas vamos usar o mito como uma forma, não como ela é historicamente, antropologicamente, no contexto atual. Criou-se um mito da ciência também, assim, aquela ilusão que a ciência explique todas as coisas da natureza humana. Mas, segundo um historiador, Christopher Dawson, autor de vários livros como A Divisão da Cristandade, A Origem da Civilização Ocidental, ele vai apontar que na gênese de toda a civilização existe algo de religioso. E eu quero que você faça um comentário sobre essa
relação do homem para com o divino como forma que, como a religião e o mito ofereça sentido à sociedade, porque há uma crença hoje que isso foi ocupado pela ciência. Tenho uma extrema curiosidade e eu gostaria de iniciar a minha resposta citando o Epiteto, quando ele cita: a criação é a decomposição do infinito. Com essa percepção, nós temos uma ideia que ela é baseada em dois princípios que a própria ciência traz, que não desclassifica e nem desmistifica o mito em si. Primeiro, quando a gente olha alguns mitos de fundação, tanto da cristandade como dos próprios gregos, nós temos uma base comum, que não havia nada antes, no início, ou seja, um vazio. E a partir de um Deus primordial, todas as outras coisas começam a surgir. A vida, a água, os animais e, posteriormente, os seres humanos. Com essa percepção de decomposição, ou seja, de fragmentação, nos traz uma percepção de que todos os seres vivos fazem parte de uma única essência. E aí, quando a gente invoca a física diz o seguinte, que energia, ela não se destrói, ela é renovada, ela se transforma. Então, nessa percepção, nós somos todos parte de uma única coisa, de uma única origem. Portanto, se a gente observar todas as comunidades no mundo, independente da região, Ásia, Eurásia, Europa, América, independente do ambiente, independente do clima, independente da cultura, a primeira explicação para o mundo, a primeira percepção desses seres humanos foi encontrar na religião essas respostas. Talvez um sentimento de religação com o sobrenatural. E é de extrema importância porque a religião ela trouxe para as civilizações fundamento, uma base de como viver em sociedade. As religiões trouxeram princípios, dogmas e principalmente o respeito da comunidade sobre hierarquias que foram muito importantes para o nosso desenvolvimento. É impossível falar sobre sociedade, sobre seres humanos, sem dar um destaque imenso para as religiões dentro do contexto do desenvolvimento dessas sociedades. Temos que, de certo modo, mais me cativaram e despertaram minha curiosidade pelo fato de que, ao estudar diversas culturas, povos diferentes, em tempos diferentes, acabamos percebendo algumas semelhanças primordiais, o que também me remete a essa ideia de que tivemos uma origem comum, porém interpretada e recontada de forma diferente através da história oral. Quando a gente fala sobre o Jardim do Éden, a gente vai perceber alguns fundamentos importantes. Um Deus, criador de todas as coisas, e posteriormente cria o ser humano à sua semelhança. E posteriormente a gente tem a introdução, inicia a criação com o masculino, o homem. No caso do mito do Jardim do Éden, nós temos Adão. Posteriormente, vendo a solidão do homem, vendo que o homem, para ser completo, precisa de um lado feminino, ao observar-se no meio da natureza dos animais, Deus cria Eva a partir do homem, ou seja, uma extensão do homem, algo para que o homem se complete e também possa proteger, porque a gente protege aquilo que é nosso. E nós temos duas coisas importantes aí. Primeiro, a introdução dos males da sociedade, que vem a partir do pecado original ao comer o fruto proibido. Que nesse caso do mito de Éden é associado a uma falha primária da mulher. Quando a gente olha o mito de Prometeus na cultura grega, que é um titã de segunda geração, ou seja, uma divindade de segunda geração, nós temos eles recebendo, ele e o irmão dele Prometeu, recebendo dos deuses, no caso do Deus mais poderoso, o Deus principal do Olimpo, que é Zeus, a missão de criar os seres vivos. E aí nós temos uma analogia que é um pouco infantil, digamos assim, que ele cria os animais e ele vai dando habilidades aos animais para que eles possam sobreviver na natureza. Então ele dá asa para as aves conseguirem fugir, ele dá garras, dentes, chifres, força, agilidade. Porém, ele deixa a sua obra principal, como também acontece com o Jardim do Éden, o último a ser criado é o ser humano. Em ambas é criado a partir do barro. Então, Prometeus ele cria o homem a partir do barro, mas ele percebe que não tem mais habilidades a dar a esse homem. Então esse homem ele viveria de forma muito primitiva e apenas ela olha aquela obra feita, ela se magnifica e ela dá um sopro de vida. Então olha só a função parecida de certo modo. O Deus criou uma parte do barro e sopra em sua narina o sopro da vida. Então aquele ser agora é um ser vivente. E aí nós temos duas coisas parecidas aqui.
Porque quando a gente olha pelo contexto histórico, dentro da evolução, a gente percebe que os seres humanos começam muito parecido ou pouquíssima diferença de um símio. Tanto que dentro da cultura, dentro do mito de Prometeu, ele fica triste ao observar que o homem não se assemelha àquilo que ele desejava, que o homem tem medo da escuridão, que o homem vive refém dos seus medos. E aí ele tem uma missão, uma ideia de ser o salvador da humanidade da sua prisão. E aí ele busca no Olimpo o fogo. E aí a gente tem duas narrativas, duas interpretações. Eu vou trazer aqui a filosófica, de que esse fogo não como o ser material, o fogo para construir ferramenta, mas a razão. E a partir do despertar da razão, o homem consegue perceber o mundo e construir as coisas, ferramentas, desenvolver o trabalho, e ele começa a ter uma linha evolutiva. E os deuses, olhando aquele ser, ele tem um medo. Porque quem conhece o mito grego percebe que há uma questão que o filho mais velho, no caso é Cronos, né, ele castra o pai e depois ele é destronado pelo filho. Zeus, observando o crescimento dos homens, tem esse medo. Será que essa criatura evoluindo dessa forma não pode ser uma ameaça para mim? Então ele começa a castrar, de certo modo, a raça humana. Ele retira o fogo. E aí ele vai enviar uma coisa que eles têm duas também muito parecidas aqui, de que é dentro do mito do Jacques Brel, como foi citado anteriormente, é a mulher que traz, de certo modo, através do pecado original, os males do ser humano. O que seriam esses males? O trabalho, a dor, a morte. Ou seja, se comeres, certamente morrerás. Dentro do mito de Prometeus, os deuses fazem uma mulher, seja, pedem aos deuses a dar presentes a essa nova criatura que cativassem os homens. E essa mulher é conhecida como Pandora, a primeira mulher, de acordo com o mito grego. Só que ela traz, e esse presente vai ser dado a Prometeu, e ela traz em si uma caixa. E dentro dessa caixa tem todos os males dos seres humanos. Então, se a gente olha dentro das analogias, que eu acho incrível, é porque tem algumas semelhanças muito parecidas. Não podemos, de forma alguma, seria um pouco. O interessante nessa comparação dos dois mitos, como eles se convergem, e todos eles, os dois, vão fazer referência a que o conhecimento, assim, há um aviso com relação a não tocar no fruto proibido, como se o conhecimento pertencesse apenas aos deuses, né? E quando eles passam a ser manuseados pelos seres humanos, existe o perigo do conhecimento, de o homem conhecer demais. É tanto que no Jardim do Éden tem a passagem assim, de Deus fala, eis que o homem é como um de nós, né? Conhecedores do bem e do mal. Muito interessante isso aí. E o Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses, né? Não foi os deuses de forma democrática. É interessante essas analogias, muito bem abordado pelo professor Acácio. E fica a dica aí do filme A Fúria de Titãs, que no início do filme há uma narração, uma voz narrativa que narra que o segredo para os mistérios do homem estão nas estrelas. Para finalizar esse podcast, esse bate-papo aqui sobre mito, sobre história, vamos fazer umas perguntas aqui simples, né? Umas perguntas de jogo rápido. E eu sei que o meu amigo gosta muito de rock, assim como eu também. E pergunta, se tivesse duas bandas tocando, Guns N' Roses ou Scorpions, e você só pudesse escolher uma, qual que você iria? É uma decisão muito difícil, mas a minha música preferida é Strange do Guns N' Roses, então eu iria para o Guns N' Roses. Eu iria para o Scorpions, né? Engraçado, é a minha banda preferida. Eu sei que você gosta muito de Napoleão Bonaparte, né? A história dele, e também sobre Jesus Cristo. Por que a escolha de dois personagens antagônicos? Essa é uma percepção que eu tenho, que eu até compartilho bastante com meus alunos, porque eu vejo Napoleão como uma ascensão de um homem através da política, através da força e, de certo modo, através da repressão. O homem que constrói o império, que modifica a história da França através da política. Em contrapartida, que eu vejo o Cristo nessa percepção que ou ela é religiosa ou histórica, como um homem, o único homem capaz
de construir um império, não falo império de território, governo, mas uma ideologia, algo tão profundo dentro da humanidade que mesmo após séculos, homens são capazes de morrer por aquilo que um dia ele ensinou. Então não tem como não respeitar essa figura histórica ou religiosa ou não. Então de 0 a 10, Napoleão, 0 a 10, qual nota? E Jesus Cristo, agora eu te peguei. Cristo é 10. Cristo é 10 mesmo. Você gosta de Senhor dos Anéis, de história de ficção? Em poucas palavras, qual a importância da ficção para a compreensão da realidade? A ficção, principalmente Senhor dos Anéis, ela traz uma percepção muito incrível, muito bonita. Ela faz até uma própria analogia aos mitos primordiais. Quando a gente olha a própria história de Senhor dos Anéis, a gente tem Morgoth como um anjo caído, que faz uma referência a Lúcifer. Tem as referências de anjos, que são terceira casta, que são os bruxos. O mito, ele traz esses filmes, ele traz essa ancestralidade. Por isso que talvez seja tão confortável, tão gostoso de assistir essas grandes produções como Nárnia, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, porque nos remete àquilo que um dia a gente já foi. Interessante. E o imaginário é incrível. E você, como professor de história, Palmeiras tem mundial? Não. Porque as pessoas riem que eu sou São Paulino, né? Que São Paulo não tem Copa do Brasil, né? Palmeiras não tem mundial. Historicamente não. Historicamente, Palmeiras não tem mundial. Praia ou montanha? Montanha. Eu gosto de praia. Para levar a esposa, pizzaria ou churrascaria? Churrascaria. Aí, bacana. Agradeço a tua presença. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e rapidinho indique um livro para o nosso ouvinte. Foi um prazer estar aqui. É um projeto que eu vejo um valor imenso para a educação, porque esse tipo de projeto aqui, ele reforça o meio acadêmico, nos faz pensar, nos faz refletir, e é um bate-papo gostoso, sem, digamos assim, repressões da fora daquilo que a gente vai falar. É um projeto muito bacana. Eu quero agradecer principalmente à escola, o apoio de todo mundo que está aqui apoiando o projeto, e principalmente ao professor César por idealizar e ainda trazer para a educação esses projetos que só têm a somar com a educação. E um livro que eu indico para a gente conhecer, para quem tem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre mitos, é Os Deuses dos Homens, que é um livro que fala sobre a cultura e os mitos gregos de formação de sociedade. Cássio, pela sua indicação, e para não perder a piada, né, futebolística, Corinthians também não é bicampeão do mundo. Se inscreva, você que nos acompanha, você que acredita nesse projeto, se inscreva, compartilhe, seja o nosso apoiador. Seja um apoiador CMTO News, seja um apoiador do História